Cordial boa noite a todos. Satisfação bem grande estar reunido com os irmãos neste momento de celebração, neste momento de culto, neste domingo de Ramos, que abre a Semana Santa. Nessa certeza, queremos chegar diante de Deus, pedir que Ele nos acompanhe nessa semana onde meditaremos, onde lembraremos os grandes feitos de Deus por nós e particularmente a sua morte e ressurreição por nós na cruz. Queridos irmãos aí em casa, que Deus abençoe a vossa Semana Santa. Os irmãos que estão conhecendo a Igreja Luterana pela primeira vez, estão participando conosco hoje, desejamos também uma abençoada e rica Semana Santa e Páscoa. Queridos irmãos, que nosso Deus possa abençoar ricamente você, a sua família, aí onde você está. Hoje em mais um culto online, no nosso Domingo de Ramos. Separados fisicamente, mas muito próximos de Deus. Porque Deus é Emmanuel, é Deus conosco. Iniciamos o nosso momento de culto com louvor. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o diabo me tentar. Quando o diabo me tentar. Ao sentir-me rodeado de cuidados e amargor, quando dúvidas me assaltam e me causam ânsia e dor, em Jesus me refugio e procuro proteção, pois só Ele tem palavras de real consolação, de real consolação. Conhecendo meus temores, minha culpa e imperfeição, Ele escuta complacente a sincera confissão, com ternura e amor apaga meu pecado e todo o mal, perdoando Ele oferece sua paz celestial, sua paz celestial. Santifica a minha vida, ó Senhor, na comunhão, como os filhos da promessa, ouve sempre a petição, que confiante a Ti dirijo, grato sou a Ti,
Jesus, pelo amor e pelas bênçãos que me vêm de tua cruz, que me vem de tua cruz. Hosana ao filho de Davi. Bendito o rei que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros, e que temos cometido o pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio da tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós. E por amor de Jesus nos concede a remissão de todos os nossos pecados. E pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade, e a reta obediência à tua palavra, a fim de por tua graça alcançarmos a vida eterna. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, e em nome e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo para o nosso culto de hoje nós encontramos no Salmo 118, versículos 19 a 29, que consta como segue. Abram os portões do templo para mim. Eu entrarei e louvarei o Senhor. Este é o portão do Senhor, somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo porque me escutaste e deste a vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu anunciarei a tua grandeza. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom, e porque o seu amor dura para sempre. Amém. Todo-Poderoso e Eterno Deus, que enviaste teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para tomar sobre si a nossa natureza pecaminosa e sofrer a morte sobre a cruz, concede possamos seguir o exemplo de sua grande humilhação e paciência e sermos feitos participantes de sua ressurreição, através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, queremos acompanhar as leituras para o nosso culto de hoje. A primeira leitura nós encontramos no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículos 9 a 12. Acompanhe a leitura. Alegre-se muito, povo de Sião. Moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumentinho, filho de jumenta. Ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos e as flechas serão destruídos. Ele fará com que as nações vivam em paz. O seu reino irá de um mar a outro, e desde o rio Eufrates até os fins da terra. O Senhor Deus diz: moradores de Jerusalém, eu fiz uma aliança com vocês, que foi selada com sangue. Por isso vou tirar o seu povo do cativeiro, daquele poço sem água. Prisioneiros, voltem para a sua fortaleza. Voltem todos os que ainda têm esperança, pois vou lhes dar 2 vezes mais bênçãos do que os castigos que vocês receberam.
fraco me sentir, quando o mundo me oprimir e pesar a minha cruz, crê somente, diz Jesus. Quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus. Com sua graça quer salvar a quem nele confiar. Cristo, que és meu Salvador e também amparador, quero em gratidão a ti sempre te louvar aqui. Acompanhemos também a leitura da epístola, hoje conforme Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Também queremos acompanhar a leitura do Santo Evangelho, conforme Marcos, capítulo 15, versículos 33 a 41. Marcos 15, 33 a 41, onde lemos a respeito da morte e ressurreição de Jesus. Marcos, ao contrário das outras séries trienais que contemplam os outros evangelhos, neste nós não contemplamos a leitura da entrada de Jesus em Jerusalém, mas contemplamos então os eventos da sua morte e ressurreição. E é isso então que narra a parte do evangelho de hoje. Recomendo inclusive que leiam os capítulos 14 e 15 do evangelho de Marcos, que apresentam então essa sequência dos eventos da Semana Santa. Temos assim a partir do versículos 33. Ao meio-dia começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: escutem, ele está chamando Elias. Alguém correu, molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão, deu para Jesus beber e disse: esperem, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Aí Jesus deu um grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. O oficial do exército romano que estava em frente da cruz, vendo Jesus morrer daquele modo, disse: de fato, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres que também estavam ali, olhando de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, que era mãe de José e de Tiago, o mais moço. Essas mulheres tinham acompanhado e ajudado Jesus quando ele estava na Galiléia. Além dessas, estavam ali muitas outras mulheres que tinham ido com ele para Jerusalém. Até aqui, a leitura do texto de Marcos, da narrativa daquela Sexta-feira Santa, à tarde, quando o Salvador Jesus deu a sua vida por ti e por mim. Confessemos a nossa fé nele, com as palavras hoje do credo niceno. Deem atenção às palavras do credo e percebam como ela está intimamente relacionada, como essas palavras estão intimamente relacionadas com o texto de hoje. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado,
não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu, e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria, e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus. E está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. E numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Queridos irmãos, próximo louvor nos prepara para um momento de meditação no culto de hoje. Acompanhemos.
Queridos irmãos, chegamos ao momento de nossa meditação. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja conosco no meditar em sua santa palavra. Queridos irmãos, nós estamos então neste domingo de Ramos, ou domingo da Paixão, que abre a Semana Santa. Ele tem esse nome porque inicia a Semana Santa, que culmina com a paixão de Cristo, com a paixão e morte de Jesus em teu e meu lugar. Naquele domingo, Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. As pessoas o saúdam com vestes e ramos que cortam para receber aquele que vem em nome do Senhor. Essa recepção a Jesus marca então o início da Semana da Paixão. O Salmo 118, lido hoje, aponta para esse acontecimento. E o povo que conhecia essas palavras citou-as ao ver Jesus chegar. E receberam a Jesus como bendito, como abençoado aquele que vem em nome do Senhor. Vem para ser rei, para cuidar, para fundamentar a fé da vida do seu povo. Mas foi rejeitado. Como bem retrata o capítulo de Marcos, o capítulo 10 em diante de Marcos, e particularmente os capítulos 14 e 15 deste evangelho. Culminando com um trecho que lemos hoje, do versículo 33 a 45 do capítulo 15 de Marcos. Sobre o mesmo acontecimento, Zacarias também profetiza. Ele chama a atenção para o Salvador que viria em humildade, num jumentinho, filha de jumenta. Seu cumprimento é narrado nos evangelhos, embora não seja o texto de hoje, pois a trienal de Marcos trabalha neste domingo com o ápice, com o ponto alto da semana da condenação de Jesus à morte, a semana da paixão, conforme narram os capítulos 14 e 15 de Marcos. Decorrência da entrada de Jesus em Jerusalém, conforme ele tinha anunciado várias e várias vezes, que ele iria para Jerusalém, iria sofrer nas mãos dos homens da lei, dos escribas, fariseus e mestres da lei, seria morto, sepultado, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Humildade é uma atitude rara hoje em dia, mas vemos isso em Jesus. Humildade rara hoje em dia, mas já foi pior. Não sei se vocês concordam comigo. Parece até que a Covid veio nos lembrar disso. Para o vírus não tem soberba. Não tem soberba que o ataque, que o evite. Não tem rico ou pobre. Não tem status superior ou inferior. Não tem distinção de classe, cor da pele ou gênero. Ataca a todos indistintamente. Logo, quando pensamos em ser arrogantes, soberbos ou senhores de si, superiores aos outros, até para humilhá-los, lembremos-nos de uma imagem do dia de finados, uma imagem de cemitério. Ali termina a nossa arrogância. E ali todos estão em pé de igualdade. E ali se desfaz toda a soberba vista e vivida por qualquer um de nós. Do mundo nada se leva. Por outro lado, queridos irmãos, podemos ver em Jesus, conforme o evangelho de hoje, o maior exemplo de humildade. Pois ele mesmo, tendo a natureza divina, abriu mão de tudo o que era seu, para assumir a natureza de servo, daquele que serve, conforme a narrativa de Filipenses, e se colocar em nosso lugar, em teu e meu lugar, e trazer a salvação para cada um de nós. Zacarias fala disso também. O rei que vem é humilde, apesar de ser todo-poderoso. Ele traz sim a salvação. Salvação que não é conquistada por carros de guerra, por cavalaria, por arcos e flechas, por soberba, por poder, status, por exércitos. Não. Mas por aquele que vem em nome do Senhor. Vem a paz pelo Senhor que fez com o povo uma nova aliança, uma aliança de sangue. Uma aliança de sangue, tirando o seu povo do fundo do poço. Haja humildade para receber um rei assim. Mas só ele, de fato, traz a paz tão almejada, tão necessária para os nossos corações
em todos os tempos, particularmente nestes. De forma profética, o texto nos envolve, o texto de Zacarias também, o Salmo nos envolve de uma forma muito forte, para nos lembrar de não nos colocar ou não colocarmos nas coisas deste mundo a nossa esperança, mas em nosso Deus Todo-Poderoso, que vem em nosso encontro. Aliás, o nosso Deus é o único que vem ao nosso encontro para nos salvar, para nos trazer a paz, felicidade, justiça e amor, como tem um hino sacro. Esses conceitos são preceitos diferentes do mundo que nós vivemos, marcado pelo pecado e pela nossa natureza pecaminosa em forma de soberba. Por isso, quando se trata de paz, provinda do perdão e presença de Deus na vida e na morte, só o Deus que vem ao nosso encontro, vem ao encontro do seu povo, de fato pode dar, e dá. E dá quando é crido e tido como pedra angular, como fundamento, como sustentáculo da vida e morte de cada um. Porque nosso Deus escolheu as coisas frágeis, simples deste mundo, para se revelar Salvador. Nasceu numa manjedoura, vocês lembram? E adentra triunfalmente em Jerusalém, num singelo jumentinho. E escolhe o percurso da Semana Santa para salvar o mundo. Um jeito absolutamente inusitado. Mesmo vindo em nome do Senhor Todo-Poderoso, mesmo tendo todo o poder divino, Jesus abre mão do poder e das conquistas humanas, da via das armas e do poder dos exércitos. Mas com uma louca paixão pela humanidade, ele derrama o seu sangue em favor do seu povo. Renova uma aliança de sangue em teu e meu favor, para nos ter junto dele. E faz isso sob humilhação, como fala a epístola e o evangelho. Mas assim ele se torna o teu e meu Salvador. Salvador não das mazelas físicas, políticas, sociais e sanitárias que enfrentamos hoje, mas para nos salvar de nós mesmos, do nosso pecado, do diabo e da morte, e nos trazer a paz de quem tem comunhão plena com o nosso Deus, pela fé naquele que vem em nome do Senhor. Traz a paz a todos que creem naquele que veio em nome do Senhor, e continua vindo na sua palavra, nos santos sacramentos. Pelo fato de Jesus ter vivido a vida comum do ser humano, ser humilhado até a morte de cruz, como diz a epístola, ele foi exaltado à condição de mais importante de todos os homens, tornando-se fundamento principal da vida e fé de todos nós cristãos, para que diante dele toda a humanidade, em humildade, caia de joelhos, declarando que Jesus é o Senhor, para a glória do Pai. De modo que, nesta Semana Santa, façamos aquilo que fez o oficial romano, vocês lembram? Que estava diante da cruz, onde Cristo morreu por ele e por nós. E digamos, como ele, de fato, este homem, o homem da cruz, era o Filho de Deus, que veio dar a sua vida por mim e por ti. Essa declaração serve de alerta para nós não nos julgarmos tão firmes na fé a ponto de nos tornarmos soberbos. Lembremos-nos que Pedro respondeu que daria a sua vida por Jesus. Mesmo assim, acabou negando o Salvador. Assim como nós corremos sempre o risco de negar o Salvador quando, por pensamentos, palavras, ações e omissões, não realizamos a sua vontade. Já o oficial romano, aos pés da cruz, aquele que coordenou a execução de Jesus, na sua fragilidade, no seu arrependimento, reconhece que diante dele está o próprio Filho de Deus, assim renovando a sua aliança de sangue para a nossa salvação. Esse foi o primeiro testemunho de fé após a morte de Jesus, e veio de fora do seu povo, de fora do grupo dos seus discípulos. É interessante, queridos irmãos, observarmos que naquele momento ele só via a morte do Filho de Deus. Ele só viu a morte do Filho de Deus. Mas mesmo assim dá o seu testemunho de fé. Nós hoje, nesta Quaresma e nesta Semana Santa,
Veremos também mais uma vez sobre a morte de Jesus, como registrado nos evangelhos de Marcos e nos demais. Mas veremos a morte do Salvador na perspectiva do domingo de Páscoa, na perspectiva da sua ressurreição. Por isso, mais e melhor ainda podemos afirmar: o meu Redentor vive. Ele não só morreu por mim, mas ressuscitou por mim. Venceu o pecado, o diabo e a morte por mim. Ele sim, é aquele que veio em nome do Senhor para me salvar. Ele é o teu e meu Salvador. Diante dele nos coloquemos então de corpo e alma, agradecidos por tanto amor, por ter ido até a cruz, por ter aberto mão da sua divindade e humildemente tornar-se um de nós, para nos salvar da perdição eterna, com tanto amor. E assim renovar as nossas esperanças, enxugar dos nossos olhos as nossas lágrimas, abrir as portas da eternidade para nós, ser fonte de vida. Ser fonte de vida nesses tempos em que a morte parece prevalecer. Sim, queridos irmãos, o Senhor Jesus é o Filho de Deus que veio para nos salvar nessa quaresma e em todos os dias de nossa vida. Que assim seja, queridos irmãos. Desejo a todos abençoada Semana Santa, na presença daquele que é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, ressuscitado, ressurreto. Amém e amém, Senhor. Que a paz de Deus, que vai além de todo entendimento, guarde nosso coração e mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, chegamos também ao momento da oração. Queremos lembrar os aniversariantes da semana. Primeiro, a dona Glecira Martins, a mãe da Nilceia, que não constava da nossa lista do final de semana passado, mas ela fez aniversário dia 21. Então, lembramos novamente a dona Ana Alencar, que completou aniversário na segunda-feira. Dia 27, ontem, então a Amanda completou aniversário, Amanda Risse, que Deus abençoe. E vamos adiantar, por que não, a nossa oração pelo seu João, ainda hospitalizado, mas que também amanhã estará de aniversário. Não custa adiantarmos essa prece também. Da mesma forma, além dos aniversários, dos aniversariantes, melhor dizendo, queremos incluir também os enfermos. O seu João Alencar, que ainda está hospitalizado, apresenta um quadro estável, mas carece das nossas orações. Vamos pedir a Deus que continue abençoando, de modo que ele possa recuperar-se plenamente da sua saúde. Queremos louvar ao nosso Deus, porque o Jean, o genro da dona Lori, já está em casa. Depois de muito sofrer no hospital, Deus preservou-lhe a vida e, claro, ainda ficou algumas sequelas, mas certamente Deus irá acompanhá-lo para que consiga vencer essas situações que ainda ficaram em sua vida. O importante é que Deus ouviu as nossas preces junto de toda a sua família e permitiu que o Jean estivesse junto com a sua família. Queremos te louvar por isso. E também queremos pedir que Deus abençoe a recuperação do Pedro Braga, né? o namorado da Gabi. Ele teve um acidente sério de bicicleta, foi parar no hospital, numa situação bastante preocupante, mas foi preservado e agora precisa se recuperar deste acidente. Está bem, está em casa, né? Agora só fazendo os cuidados posteriores de curativos e assim por diante. Deus o protegeu bastante nesse acidente. Assim queremos falar com Deus em oração. Querido e gracioso Deus, Tu que és aquele que veio e que vem e que virá, sempre em nome do Senhor. Vieste para ser o nosso Salvador, cumprindo as promessas do Antigo Testamento, através do qual Deus prometeu e cumpriu enviar a nós aquele que daria a sua vida por cada um de nós. Senhor, recebe nosso louvor, por Tu teres sido fiel e cumprido a Tua promessa, e nos salvaste em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele que venceu a morte, ressuscitando, recebe por isso o nosso agradecimento, nosso louvor, pelos aniversariantes da semana que aqui foram mencionados. Tu os abençoaste com mais um ano de vida, e assim queremos pedir que Tu continues a estar com eles, abençoando-os em suas decisões, em seu viver, em sua prática da vida.
especialmente em sua vida de fidelidade a Ti. Senhor Deus, queremos chegar diante de Ti te louvando pela recuperação do Jean e pedindo que Tu estejas com ele nestes momentos pós-hospital, de modo que ele possa recuperar-se plenamente. Queremos ainda Te louvar pela bênção que Tu concedeste ao Pedro no acidente sério que teve, mas que Tu o protegeste de danos maiores e também já se recupera. Abençoa esta recuperação também e recebe o nosso louvor por esta bênção. Também, Senhor, queremos Te pedir em favor do seu João, que amanhã completa mais um ano de vida. Queremos pedir que Tu abençoe a sua recuperação, de modo que ele também possa vencer essa triste doença e voltar ao seio de sua família. Tu tens abençoado, tens dado um quadro de estabilidade. Permita que os próximos procedimentos sirvam para que ele então possa se restabelecer plenamente, voltando a estar junto dos seus. Acompanha e conforta, dando forças e fé à dona Ana, aos filhos, enfim, a toda a família, para que possam juntos estar ao lado do seu João, neste momento em que certamente ele está nas Tuas mãos graciosas. Por isso, Senhor, Te pedimos, continua a cuidar dele, dando-lhe plena recuperação. Senhor, também olha para todos nós nessa Semana Santa, permita que a vivamos de uma forma muito especial, de modo que reflitamos sempre sobre o nosso pensar, o nosso falar e o nosso agir, para que possamos ser testemunhas Tuas de que Tu és o Filho de Deus que está habitando em nosso coração e se manifestando através das nossas ações. Guarda os nossos governantes, as nossas equipes de saúde, enfim, toda a nação, todo mundo, para que juntos possamos lutar para que este mal seja vencido por nós, sob a Tua mão protetora. Senhor, Te louvamos também pelo aniversário de nossa cidade, Porto Alegre. Queremos que Tu continues abençoando a nossa cidade com determinação de lutar contra as dificuldades que enfrenta, de modo que possamos ter uma cidade com saúde, com justiça, com cuidados que todos são dignos de ter. Senhor, fica com os governantes nos 3 níveis aqui da nossa cidade e também que, enquanto cidadãos, possamos ser responsáveis no bem viver nessa cidade, no cuidar dela, no zelar para que ela possa continuar sendo a nossa casa, o nosso lugar onde vivemos. Assim o pedimos. Por fim, Senhor, esteja conosco e nos abençoe hoje e sempre. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que nos ensinou também a orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. 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 Queridos irmãos, parabéns então, enquanto porto-alegrenses, pelo aniversário de nossa cidade. Deus derrame as suas bênçãos sobre todos nós. Também queremos, mais uma vez, agradecer a presença de todos, aqueles que estão conhecendo a nossa a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Comunidade da Paz pela primeira vez, a comunidade aqui do Morro da Cruz, Travessa 25 de julho, 1580, onde nós somos um ponto, um lugar de anunciar a mensagem de nosso Deus. Deus permita em breve podermos voltar a ter os nossos cultos presenciais. Aos irmãos aí que estão em casa, tenham uma abençoada semana, fiquem com Deus. Acompanhem na quarta-feira o nosso programa Louvor na Querência, continuaremos falando sobre o evento pascal, e que Deus abençoe no caminhar desta semana para com as nossas atividades. Lembramos que na quinta-feira nós tivemos um encontro virtual na nossa comunidade, queremos repeti-lo outras vezes. Fique atento e participe também. Louvamos também pelos encontros de ontem das servas e dos jovens, e assim louvamos a Deus por essas possibilidades. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, boa semana. Acompanhe agora
o finalzinho do nosso culto com um momento de escola bíblica. Olá, queridas crianças e famílias da Comunidade da Cruz. Iniciamos hoje a Semana Santa. Semana de acontecimentos que antecedem a morte e ressurreição de Jesus, cumprindo assim o plano de Deus de salvação para todos nós. Nesse primeiro dia da semana, teremos a história do Domingo de Ramos. Ouve com atenção a história e louva a Deus com a canção que segue. Olá, crianças! A história de hoje se chama Desfile de Louvor. O verso para decorar está no livro de Lucas, capítulo 19, verso 38, e diz: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. A mensagem é: adoramos a Deus quando cantamos louvores a Ele. Que coisas você gosta de agradecer a Deus? Há muito tempo atrás, as pessoas louvaram a Jesus em um desfile, com folhas de palmeiras e cânticos. Jesus e seus amigos se aproximavam da cidade de Jerusalém. De repente, Jesus parou. Vão ao povoado que está à frente. Vocês encontrarão um jumentinho amarrado no qual ninguém jamais montou. Desamarrem ele e tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o Senhor precisa dele. Jesus precisava do jumentinho, porque logo iria fazer o que os profetas disseram que o Messias faria. Eis que o rei vem a você, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Naqueles dias, os reis entravam nas cidades montados em grandes cavalos. Queriam que todos soubessem quem eram eles e queriam que todos tivessem medo deles. Jesus queria que todos soubessem que ele era rei, mas entrou na cidade montado em um jumentinho, porque não queria que o povo tivesse medo dele. Os discípulos sabiam que alguma coisa diferente estava para acontecer. Por isso, se apressaram para fazer o que Jesus tinha pedido. Quando entraram no povoado, encontraram um jumentinho amarrado, exatamente como Jesus tinha dito. Ao desamarrarem o jumentinho, seu dono apareceu e perguntou o que eles estavam fazendo. Os discípulos responderam: O Senhor precisa dele. Exatamente como Jesus tinha pedido que fizessem. Então, levaram o jumentinho até Jesus. Ele não tinha arreio, por isso colocaram seus mantos sobre ele para que Jesus sentasse em cima. A estrada para Jerusalém estava cheia de gente. Os pais levaram os filhos nos ombros para que pudessem ver Jesus passar. As mães ficavam nas pontas dos pés para observar tudo. Estavam ali pessoas que Jesus tinha curado, que tinham sido cegas, surdas, doentes e aleijadas. As pessoas começaram a tirar seus mantos e capas e cobrir a estrada para que o jumentinho passasse por cima, pois era o que as pessoas faziam para os reis naquele tempo. Todos começaram a gritar bem alto: Bendito é o rei que vem em nome do Senhor! Bendito é o rei que vem em nome do Senhor! As pessoas não se cansavam de repetir essas palavras e cantar louvores a Jesus enquanto o acompanhavam. Alguns líderes religiosos observavam, sabiam que o povo estava chamando Jesus de Messias e não gostaram disso. Mestre, repreenda este povo para que não digam essas coisas. Jesus olhou com tristeza para os líderes religiosos. Sabia que eles não queriam acreditar que ele realmente era o Messias. Eles o odiavam. Não posso dizer nada. Se eles se calarem, as pedras ao longo da estrada clamarão. Era tempo de todos saberem que Jesus era o Messias, o enviado de Deus. Estava na hora de todos fazerem sua escolha. Creriam em Jesus ou não? Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosana nas alturas, é
Hosanna, hey, Hosanna, hey, Hosanna, ha. Hosanna, hey, Hosanna, ha. Hosanna, hey, Hosanna, hey, Hosanna, ha. Ele é a alegria, é a razão do meu viver, é a vida dos meus dias, é amparo do sofrer. Ele é a alegria, é a razão do meu viver, é a vida dos meus dias, é amparo do sofrer. Hosanna, hey, Hosanna, ha. Hosanna, hey, Hosanna, hey, Hosanna, ha. Hosanna, hey, Hosanna, ha. Hosanna, hey, Hosanna, hey, Hosanna, ha.